Então tá aí. Pedro. Então, olha só. A teoria ácido-base de Arrhenius, ela vai preconizar o seguinte. Vamos lá. O que é um ácido, segundo Arrhenius? É toda espécie química que em solução aquosa libera íons H+. Perfeito? E é muito comum, gente, nós colocarmos assim, ó. Por exemplo, HNO3. Aí vem pra gente desse jeito. Só um minutinho que eu vou colocar o João para dentro da sala. Aí tá lá. Aí vai ficar assim pra gente. H+, NO3 menos. Ou então você pode colocar assim, ó, HNO3 mais água, a mais completa é essa aqui. Vai produzir pra gente H3O mais NO3 menos. Então, notem o seguinte. Em todos esses casos nossos aqui, o que nós tivemos? Nós tivemos a produção de H+. Só tem que nessa de baixo, o H+, ele foi incorporado à água. Então, nesse caso aqui, eu tenho a formação de um íon chamado hidrônio. Tá? Então, esse íon aqui, ó, o H3O, e eu vou colocar o mais daqui a pouquinho, ele é chamado de hidrônio. Tá? Então, é muito comum vir isso aí para a gente em prova. Tá bom? Então, guarda isso com carinho. Então, a definição de ácido e de base, ela passa primeiro por Arrhenius, para a gente definir o quê? A ideia de ácido. E o que é uma base segundo Arrhenius? A base segundo Arrhenius é toda espécie que em solução aquosa libera íons OH-. Perfeito? Então, um vai liberar H+, outro vai liberar OH-. Ô, Vívia, quais são os íons que formam a água? Maria Fernanda? Quais são esses íons? É o H+ que veio do ácido e o OH- que veio da base. Então, ó, H+ com OH-, balanceamento de carga. E a massa fiquei H2O. Formei a água. Então, durante a reação de neutralização, ácido mais base, sal mais água, a água vem do ácido H+, e da base OH-, do que eu tive aqui na teoria ácido-base de Arrhenius. Então, se eu tenho aqui, ó, NaOH, ela vai estar produzindo para a gente Na mais OH menos. Então, ali eu produzi quem? A hidroxila. Se eu tenho agora CaOH2. Opa, não deu aqui não. CaOH2. Lu, quebra esse cara para mim, por favor. Ca2+. Boa, Luísa.
2 2 OH menos. Ca 2 mais 2 OH menos. Perfeito o que Luísa fez. Tá? Tudo bem até aqui? Maria Fernanda, Anne, tudo bem? Marco, Tudo, Eric. Giovana Barroso, Lucas, Ieda, tudo bem, filha? Então, vamos seguindo aqui, caminhando e cantando. Ô, Eric, Oi, filha, pode falar. é uma dúvida, não é sobre o que você está falando, não, mas é sobre o que você disse na outra aula. Tá bom, manda. Eu copiei os números de oxidação que você colocou de alguns elementos. Sim. E eu já tinha uma folha aqui no meu quarto, que eu preguei na parede, com os números de oxidação. Na última aula, eu copiei o cromo, que ele podia ser 3 e 6. E na Isso. folha que eu tinha anotado, eu tinha colocado 2 e 3. Pode ser 2 também? Pode. Ele tem um caso híbrido que pode ser 2. Não é tão normal de usar, não, mas pode. Tá? Ah, então tá. Obrigada. Tá? Ele pode assumir sim, mas aí é caso de pressão especial. Tanto que, quando eu tenho 2 NOx, a minha terminação é oso e ico. Quando eu tenho 4, é hipooso, oso, ico e hiperico. E para 3? Não se utiliza tanto. Entendeu? Mas ela poderia ser hipooso, oso e ico. Aí eu não teria o perico. Tá? Ela não é usual, tá bom? Mas pode sim, não tem problema não. É um caso Entendi, obrigada. raro pra caramba. Tanto que a gente nem passa, né? Esses aí são os principais. Então, bora aqui. Gente, tudo bem até aqui? Sim, Eric, de boa. Então, beleza. Então, posso apagar? Então, vamos lá, apagando. Então, vamos ver o que vem aqui nos slides. Então, aqui são grupamentos, isso aqui a gente já viu, né? Então, nota aqui, ó. Olha só, aqui ficou faltando um maisinho aqui, mas é H mais, Cl menos. Nesse caso, o hidrogênio, ele bugudufa para cá porque eu tenho esses pares de elétrons livres aqui, ó, do oxigênio. Tá? Então, nós vamos ter aqui a ionização, esse nome é dado para ácidos. Tá? Quando for base e sal é dissociação, mas é a liberação de íons do mesmo jeito. Então, se você notar o seguinte, olha só, olha o íon que eu acabei de formar aqui, ó. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Quando a gente escreve a ionização, é muito comum que eu faça isso aqui, ó. Que eu escreva desse jeito para vocês. HCl, vamos colocar aqui, líquido. Aí você tem produzindo H+, aquoso, mais Cl menos aquoso. Isso aqui é atípico o quê? Ionização. Ou lá em cima eu transformo isso aqui no H3O+, igual está aqui em cima. Isso aqui, ó, esses dois aqui, mesma coisa. Mas nota só, como que eu vou entender isso aqui? Pelo seguinte, quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o hidrogênio? Oxigênio. 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 Boa. Então, o oxigênio é mais eletronegativo. E, além disso, no oxigênio, eu tenho aqui a sobra de pares de elétrons. Então, no oxigênio,
nós vamos formar aqui uma região de alta densidade negativa. É um polo negativo. E o hidrogênio passa a ser o polo positivo. Ligação covalente polar. Então, na água, eu tenho essas regiões extremamente definidas. Quando eu faço a mesma coisa aqui, ó, eu tenho H+, Cl-. O cloro é mais eletronegativo. Então, quando eu solto essa molécula aqui, ela vai ser atraída aqui do seguinte modo. Do lado do H+, a gente passa a ter a água virada assim, ó. Olha só, a parte negativa está virada para o cátion, enquanto para o Cl é o hidrogênio que vai estar virado para ele. A parte positiva virada para o ânion. Tá? E assim eu vou fazendo o quê? Eu vou dissociando. Então, eu vou ter o H+ aquoso, tem um tantão de água do lado, Cl- aquoso. Tá? Então, assim eu formei primeiro o hidrônio. Se você quiser representar, tudo bem. Mas, o que é o hidrônio? O hidrônio é a água mais o H+. Então, notem lá. Então, ficou para a gente aqui o quê? H3O e veio carregando a carguinha. Se eu anulo essa água com essa, eu posso ter H+, mais Cl-. A forma mais simplificada que a gente fez aqui. Tá bom? Beleza? Então, vamos apagar ali. Então, esses mecanismos, gente, é interessante que a gente saiba. Eric, Oi, pode falar. você pode explicar de novo a representação do hidrônio a partir dessa fórmula estrutural? Claro. O hidrônio, olha só. Aqui tem hora que ele dá uma confusãozinha na cabeça nossa. O que é o hidrônio? Deixa eu explicar ele com calma aqui. É a água mais o H+. Concorda? Foi você, Lu? Luísa? Sim, Eric. Então, beleza. Então, olha aqui, Lu. O hidrônio ele é formado desse modo. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Se você pega com bastante calma aqui, se eu pego o hidrogênio tem número atômico 1. Então, a distribuição dele é 1s1. E aí eu vou desenhar aqui o orbitalzinho dele. Então, o orbital do hidrogênio, ele tem um elétron. Tudo bem, Lu? Já o H+, ele é 1s0. Porque ele perdeu o hidrogênio. Então, o orbital dele está vazio. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Quando eu vou para a água ela vai estar assim, ó. O, H, H. Aí tem a formação da ligação. Então, já ajeitou aqui um elétron do oxigênio, outro elétron de cá. Então, já me deu os 2 elétrons movimentados. E aqui, Luísa, sobra para a gente 2 pares de elétrons. Tudo bem, Lu? Aí, o que esses pares de elétrons vão fazer? Então, se você notar, Luiz, olha só, o oxigênio ele já está estável, porque eu fiz o compartilhamento aqui. Ó. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fechou o octeto. Ele pode compartilhar mais?
Não. Não. Se ele não pode mais compartilhar, mas ele tem pares de elétrons e tem alguém precisando, quando o hidrogênio entrar aqui, ele vai entrar fazendo qual tipo de ligação? Dativo. E justamente. Então, o orbital, ele vai emparelhar o elétron aqui, ó. Aí vai entrar o H+, fica H3O+. Entendeu, Lu? Entendi, obrigada, De Hélio. nada. Melhorou? Era isso que você queria saber, filha? Era. Então tá Entendi jóia. agora. Beleza. Então vamos passar aqui. Agora, a dissociação. Quando eu tenho a dissociação, o processo é o mesmo. Só que na dissociação, quando eu tenho aqui um composto iônico, quando os íons são separados, essa dissociação ela vai receber um nome especial. Alguém lembra aí qual que é o nome que a gente dá para dissociação? É solvatação? Justamente, Júlia. Boa, filha. É o quê? É solvatação. Tá? Então, seria esse atrativo. Ó, os pares de elétrons aqui do solvente, eles vão atrair o íon, e o outro lado, o polo positivo do solvente, vai atrair o ânion. A mesma coisa que a gente fez lá para a última aula, para o último desenho. Tá bom? Tudo bem? Então, bora cá. Vamos ver aqui o que vem para a gente agora. Esse grau de ionização a gente vai trabalhar aqui, ó, arrênios. Opa, deixa eu apagar essa solvatação que está escrita aqui. Então, segundo arrênios, em solução aquosa, libera H+. Olha só, gente, nós vamos ver nos sais que eu posso ter essa reaçãozinha aqui, ó, ocorrendo por etapa. Tá? Aqui também. Se eu tenho um poliácido, se ele tem acima de um hidrogênio, o que eu estou falando com vocês é o seguinte, ó. Para a gente quebrar o H2SO4, eu posso quebrar fazendo ele do seguinte jeito, ó. H2SO4. Ele vai começar produzindo o seguinte: H+, HSO4 menos HSO4 menos H+, SO4, 2 menos. Tem algo que eu possa cortar aqui? Vocês concordam que esse íon eu posso anular com esse? E aí, quando eu monto a minha reação, ela passa a ser o quê? H2SO4, 2H+, SO4, 2 menos. Ou seja, isso aqui que está aqui nessa reação, ela vai por etapa. E essa ionização parcial, ela vai produzir os sais de nome bi. Bisulfato, bifosfato, bicarbonato, vem disso. Tá? Então, na hora que eu chegar em sais, a gente vai estar vendo essas quebras parciais. Tá bom? Então, aqui eu já estou te dando ela total. Tá bom? Eu tenho que tomar cuidado com 2 ácidos, em que a dissociação ela não segue esse padrão. Vocês lembram quais eram os 2 ácidos especiais lá em dativa? É o H3PO3, que esse ácido, ó, então olha para cá, por favor. Todo mundo olhando aí na tela. Esse aqui é um monoácido
ele libera só um hidrogênio. Esse é um diácido, esse é um triácido, esse aqui é um poliácido, ou um tetrácido. Ele tem 4. Nesse caso, quando a gente vai quebrar o H3PO4, o H3PO3, ele sempre é quebrado assim, ó, o máximo 2H+, 2H+, HPO3, 2-. Então, esse ácido ele chega no máximo a perder 2 hidrogênios. Vocês lembram por quê? Porque só perde os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Justamente, Camille, somente aqueles que estão ligados ao oxigênio, que são chamados de hidrogênios ionizáveis. Sabe? Então, nesse caso aqui do H3PO3, um dos hidrogênios está ligado ao P, então ele não sai. E no de baixo é ainda pior. O H3PO2 ele é um monoácido, então é H+, H2, PO2, menos. 1-. Então, notem, aqui saem 2, porque a gente bate o olho aqui e fala, não, esse cara é um triácido. Não, ele é um diácido. Esse é um triácido. Não, ele é um monoácido. São só essas 2 exceções. Guardem esses 2 aí pra gente com carinho, tá? Perfeito? Depois dá uma revisada lá na dativa, que eu acho que eu dei esses exemplos aí para vocês. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui, caminhando e cantar. Maria Fernanda, tá indo? Sim, Eric. Então, beleza. Então, deixa eu apagar aqui. Olha só. Classificação dos ácidos, a gente já viu isso. Monoácido, um hidrogênio só liberado. Aqui os 2 aqui embaixo que eu coloquei para vocês, ó, para tomar muito cuidado, tá? Isso aqui é show para pegar vocês pelo pé. Tá bom? Então, ó, monoácido, diácido, triácido, tetrácido. Aqui embaixo, esse, apesar de ter 3 aqui, é um diácido, apesar de ter 3 aqui, é um monoácido. Tá legal? Então, a gente já viu os hidrácidos. Esse grau de ionização a gente vai discutir um pouquinho. Propriedades dos ácidos. Sabor azedo. Conduz corrente, porque eu vou em solução aquosa produzir íon. Tá? Então, eles vão conduzir sim. E sobre indicadores. Na presença de fenolftaleína, incolor. Azul de bromotimol, ele vai pegar uma coloração esverdeada. Então, nomenclatura de ácidos nós vimos. Aqui também. Ó, aqui está na 7A, hipouso, uso, ico, hiperrico. Aqui as nomenclaturas do grau de hidratação. Orto com 3 águas, meta com 1 água e piro 2 águas. Tá? Lembram disso que a gente viu lá, orto, meta e piro? Então, eu vou mandar esses slides, tem vários ácidos aqui. Então, como que a gente vai fazer agora para descobrir o nome quando eu te dou a fórmula? Acho que a gente não tinha feito isso na última aula. Então, por exemplo, vamos escolher um aqui. Vamos pegar aqui o HNNO4. HNNO4. E aí, como que a gente resolve isso aqui? A gente vai achar o valor do Mn. O hidrogênio, ele tem valor 1. Então, ele vale 1+. Tá? Então, se eu tenho um hidrogênio só, 1+. O Mn, eu não sei, eu vou chamá-lo de X. E o oxigênio vale 2-. Como eu tenho 4, me dá 8 negativo. E isso tudo tem que zerar.
Quando eu resolvo isso aqui, eu descubro que o X é igual a 7. Quando eu uso o número de oxidação 7, qual que é a nomenclatura clássica que a gente dá? Lembra, Júnior? Períquico. Isso, boa, filha. Então, aqui eu tenho ácido permangânico. Então, a nomenclatura, quando ele é o 7, é o per-ico. Dúvida? Não. Então, a gente vai fazer isso para todos esses aqui. Tá? Perfeito? Toma cuidado com esse cara, que esse é orgânico, e com esse maluco aqui que a gente não discutiu ainda. Qualquer coisa, vai no Google lá, que na próxima aula a gente discute esses nomes, tá bom? Perfeito? Então, ó, tem muito nome aí para vocês estarem dando esses nomes aí. Ô, gente, aqui saiu um A maluco, ignora esse A. É HiO2. Tá? Então, esse aqui, ó, agora que eu tô vendo. A gente vai fazer esse cara, ó. HiO2. Tá legal? Então, gostaria muito que vocês fizessem esses aí pra gente. Deixa eu apagar aqui pra gente passar agora para sais. Essa tabelinha só para constar mesmo. Aqui tem as bases que a gente já viu. Vou mandar as características para vocês, nomenclatura. Ó, eu não vou fazer primeiro pela reação de neutralização. Eu vou fazer primeiro aqui por um processo um pouquinho mais rápido. Mas depois, no finalzinho, a gente vai ver a formação de um sal através de reações de neutralização. Então, aqui que eu queria chegar hoje. Então, nota lá. O sal, ele vai ser formado sempre quando nós tivermos ácido mais base, sal, aqui, ó, olha a água aqui, ó. Tá? Então, nota lá, vamos anotar aí no cantinho as regras de formulação de um sal. Regras de formulação de um sal. Então, primeira regrinha. Fazer a conversão sal-ácido. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que é isso. Segunda característica. Montar a fórmula do ácido. Isso a gente já sabe porque foi coisa anterior que nós fizemos. Terceira regrinha. Retirar os hidrogênios do ácido. Lógico, são os hidrogênios ionizáveis. Quarta e última regra, acrescentar o metal. Então, se nós soubermos essas regrinhas, eu acho que ninguém nos segura, não. Mas que conversão é essa? É uma tabelinha que eu gostaria muito que vocês pregassem aí no armário de vocês. Tá? Então, a gente tem o seguinte. Então, vamos ter aqui o ácido e do lado de cá a nomenclatura para sal.
Ácido, eu posso ter 3 nomenclaturas para eles. Então, um ácido, ele pode receber um nome quando ele não tiver oxigênio. Por exemplo, o HCl. Então, ele vai ser chamado de hídrico. Todo ácido terminado em hídrico dá origem a um sal terminado em eto. Ácido clorídrico, cloreto. Ácido cianídrico, cianeto. Todo ácido terminado em oso vai dar origem para a gente a um sal terminado em ito. Ácido sulfuroso, sulfito. E, por último, aquele ácido terminado em ico, com maior NOx. O sal vai ser terminado em ato. Tudo bem, gente? Perfeito? Então, se nós seguirmos essas regrinhas, acabou. Ninguém segura a gente. Nós vamos destruir em sais. Tá? Então, bora cá. Vamos ver como que a gente vai formar isso aí. Posso apagar, povo? Alguém quer printar aí? Então, bora aqui. Eu devia ter deixado esse quadrinho, né? Mas tá bom, vou lá. Eu quero descobrir a fórmula do nitrato de amônio. Então, aqui vai fugir um pouquinho, porque o que eu vou acrescentar no final não é o metal. Por que eu pedi o nitrato de amônio? Não teve aquela explosão terrível no Líbano? Foi nitrato de amônio. Tá? Então, isso aqui é um fertilizante, gente. Então, nota, o nitrato. Então, primeira coisa. Primeira regrinha, vou por etapa aqui. Vamos fazer a conversão. Nitrato. De acordo com o que está aí para a gente, Júlia, o nitrato, a terminação ato, veio de quem? Veio do ácido... É o nítrico? Isso, boa, veio do ácido nítrico. Ato veio de ico. Agora, a gente vai formular o ácido. Então, o ácido nítrico é o nitrogênio com maior NOx, porque é ico, o oxigênio com menor NOx. Opa. Se eu inverto isso aqui, eu passo a ter o seguinte. N2O5 mais água. Eu não tenho aqui, gente, um caso especial para somar mais de uma água. Então, eu vou ter H2, N2, O6. Quando eu simplifico isso aqui, a gente passa a ter o seguinte. HNO3. Esse é para a gente quem? O ácido nítrico. Mas eu não quero ácido, eu quero nitrato. O nitrato vai ser esse ácido sem os hidrogênios. Então, HNO3 vai ser quem para a gente? H+, NO3, menos. Tirei um hidrogênio, um menos. Então, isso aqui para a gente, ó, é o nitrato. Esse maluco aqui é o nitrato. Tá? Então, a minha última regra é acrescentar o metal ou o cátion. Acrescentar o cátion. E o cátion nosso aqui é NH4 mais NO3 menos. Se eu inverto, a formulinha do nitrato de amônio é NH4NO3. Para variar, o 4 não saiu. Está aí o nitrato de amônio. Perfeito? Então, o que nós fizemos? Etapa, seguimos aquelas regrinhas todas ali e acabou. Ninguém segurou a gente. Oi.